Eu fiquei entretido com o livro, desculpa, de verdade. Olha, domingo tem estreia aqui no SBT. É o programa Tô de Férias. Toda semana o Mário Frias vai viajar com a esposa Juliana e os filhos Miguel e Laura para lugares lindos do Brasil e da América do Sul. Embarque você também nessa viagem. Ela começa domingo às 8h15 da manhã. Agora sim. É um assunto que me intriga, que eu acho muito curioso, muito intrigante, por que não dizer muito divertido. Eu gosto muito desse assunto. E vamos receber agora o maior defensor da teoria de que os astronautas eram os nossos deuses. A teoria que os extraterrestres influenciaram a cultura e os hábitos dos humanos. O primeiro livro dele sobre o assunto, Eram os Deuses Astronautas, vendeu mais de 63 milhões de cópias no mundo todo. E hoje ele está aqui no De Noite para falar disso e de outros assuntos. Diguinho. Erik von Däniken! Como eu disse, o Erik é autor de um dos livros mais vendidos da nossa época. Muito obrigado por vir aqui ao De Noite, um prazer recebê-lo. Quantas vezes você já esteve aqui no Brasil? Nem sei, pelo menos umas 10 vezes. E toda vez eu adoro. Muito bom. O que você mais gosta aqui no Brasil? As pessoas. Legal. Então passa mais um tempinho com a gente que você vai mudar de opinião. Eu adoraria, mas eu sempre estou super ocupado quando eu venho pra cá, tem um monte de compromisso, tem que trabalhar, né? Sim, aliás, em maio você vai estar em Curitiba, Brasília, Ribeirão Preto, depois a gente vai passar a data, mas o Erik veio para o Brasil para fazer uma série de conferências. Já já a gente passa toda a agenda. Olha, a sua obra é muito intrigante. O Klein estava dizendo, que é o nosso guitarrista, que ele foi ver o filme Eram os Deuses Astronautas com o pai dele no cinema, não foi isso? A gente cresceu com essa obra, não é isso? Foi com meu pai, falecido pai. Um dos primeiros filmes que me levou no cinema para assistir foi esse, Pirante. Muito legal. Legal. E hoje a gente tem o History Channel no Brasil, passa muito desse conteúdo, você está sempre lá. Desde que você escreveu o livro até hoje, esse assunto não saiu de pauta. Continua intrigando todo mundo. Você já viu algum ET ou disco voador de verdade? Infelizmente, nunca. Eu sei muito sobre eles e sou especialista em visitas extraterrestres há milhares de anos no passado. Hoje, os ETs, os OVNIs, infelizmente eu nunca vi nenhum. Você conhece alguma coisa daqui do Brasil? O ET Bilu, já ouviu falar? Não, nunca ouvi falar dele. Eu já me encontrei com o ET Bilu, depois quem quiser vai lá no YouTube. O ET de Varginha, chupacabra. O que é chupacabra? É uma criatura alienígena brasileira. Não, desculpe, eu não tenho familiaridade com eles, não. Eu espero que você não esteja me comparando com eles. Jamais, vamos falar da sua obra. Eram os deuses astronautas. Que idade você tinha quando você se convenceu que os deuses eram astronautas? Bom, eu fui educado na Suíça, eu sou suíço e católico, e por 6 anos eu estudei numa escola no internato de jesuítas, e nós tínhamos que traduzir partes da Bíblia de um idioma para o outro, e eu aprendi que às vezes na Bíblia não é um Deus verdadeiro que é descrito, é alguém que desce no meio de barulhos e fogo e fumaça, essas coisas todas. Então eu tinha dúvidas na minha educação religiosa. Aliás, eu nunca perdi o meu Deus, eu ainda temo a Deus, mas eu tinha dúvidas e queria descobrir se outras comunidades da antiguidade tinham histórias parecidas com a nossa. Esse foi o início dos deuses, eram os deuses astronautas.
Existe um conflito a partir do momento que você se convence que os deuses eram astronautas, ou seja, que existe vida inteligente fora da Terra, e essa vida já nos visitaram e ajudaram, influenciaram a nossa história, a nossa civilização, a nossa cultura. A partir do momento que você acredita nisso, isso entra em conflito com a sua fé católica em um Deus criador de todas as coisas? Uma coisa conflita com a outra? Não. Bem, imagine que eu esteja correto. Nós somos visitados por seres de outros planetas. A próxima pergunta é, que evolução, como eles evoluíram, esses extraterrestres? Como que eles cresceram? Então você pode dizer, eles foram influenciados por outros extraterrestres. Então o que os outros extraterrestres, de onde eles vêm? E finalmente você volta aí milhões de anos e aí você se torna muito respeitado, pois você chega no ponto inicial. E esse ponto inicial você diz, aqui está, em qualquer religião está Deus. Você nunca perde Deus quando você lida com ETs. Eu nunca perdi o meu Deus. Ok, vamos mostrar alguns exemplos. Aqui, algumas fotos que você ajudou essa foto a entrar no consciente coletivo. Então, essa pintura é uma pintura católica. Ok? E é muito curioso porque a primeira pessoa que eu vi apontar essa pintura como um possível registro de uma visita de um extraterrestre foi você. Ali embaixo... o que seria o Sol e a Lua, a gente vê que seriam naves tripuladas. Isso é uma igreja cristã em Kosovo, hoje em dia. O lugar se chama Dezani. E aí nós vemos, na parte de baixo da foto, nós vemos dois OVNIs. E de um lado, tem alguém olhando para trás, para o OVNI que está seguindo ele. E aí eu me pergunto, e não tenho resposta, como que um pintor cristão desenhou um negócio desse? Eu não sei. Qual é a versão cristã para isso? Quando você aponta, você deve ter consultado sacerdotes e autoridades do cristianismo. Quando você aponta isso, o que o cristão fala que é? O especialista em arte também, especialista em arte. Bem, um dos padres locais me disse, isso simboliza o Espírito de Deus, o Espírito Santo, mas eu não acredito nisso. Ok, vamos mais para trás, Egito. As pirâmides do Egito, elas podem ter sido fruto do nosso contato com vida extraterrestre? Sim e não. Olha só, as pirâmides com certeza foram feitas por humanos. Nós fizemos o trabalho duro, mas a pirâmide é uma questão de planejamento. O planejamento significa engenharia. Hoje nós sabemos que as pirâmides têm de pelo menos um quilômetro de equipamentos ali. E todos esses equipamentos tinham que ser planejados previamente pelos engenheiros. De acordo com os arqueólogos, a grande pirâmide foi feita por um faraó chamado Quéops. O Quéops foi 2.500 anos antes de Cristo. O pai dele, o Snorfo, e o avô dele, eles são da Era da Pedra, da Idade da Pedra. Então não é tempo suficiente na evolução da tecnologia para haver esse tipo de planejamento. Isso é que é importante. Há diferentes histórias árabes, homens incríveis que viveram 2-3 mil anos atrás, e eles dizem que a grande pirâmide foi construída antes da grande enchente. E o construtor era chamado de Saurit. Mas o Saurit é o mesmo que a comunidade hebreia chama de Enoch. Mais uma vez, os Enochs na Bíblia é o 7º patriarca antes da grande enchente. Ele é o primeiro homem que desapareceu. Mas antes do Enoch ter deixado o planeta, ele deu os seus livros ao filho dele, o Matusalém. E ele disse ao seu filho, Matusalém, agora eu vou te dar todos esses livros, escritos pelo seu pai, mantenha-os cuidadosamente para as gerações após a grande enchente. Então, eu sugiro que na pirâmide nós temos os livros de Enoch. A grande enchente seria o dilúvio bíblico. Quando você se refere à grande enchente, está se referindo ao que a Bíblia descreve como o dilúvio de Noé.
dentro das Isso. pirâmides foram encontrados livros escritos do Enoque. Yes, you see, Isso. we have one book Nós written temos by um Enoch livro himself. escrito por Enoque em This si. book was found Esse some livro 160 foi years in a encontrado convent in em um Abyssinia. convento Ok? há uns 160 And anos. in this book, Enoch Nesse speaks in livro, the first o Enoque person, fala na primeira the I pessoa, que eu, como se And fosse he eu. says, E ele diz: I gave my eu books, dei os which I meus learned from the livros gods, que eu aprendi dos to my deuses son ao meu Methuselah, filho Matusalém, with the order, keep them Com- for the generations para ele after the great manter flood. aquilo para as outras gerações depois do grande dilúvio. Now, Arabian historians say, A in the história Great Pyramid, árabe diz que na there is Grande a whole Pirâmide library existe from Enoch. uma biblioteca do Enoque. Unfortunately, we E, have never infelizmente, found nós nunca encontramos isso. No Egito, não dentro das pirâmides, mas no Egito tem hieróglifos curiosos. Cadê? Vamos analisar aqui. Ali, esse aqui, obviamente, você conhece. it. Of course. Todo Sim. mundo ali em cima, ali, mostra um detalhe, todo mundo fala que aquilo seria um helicóptero. E não muito ali, um pouco ali embaixo também, parece um disco voador. Olha lá, parece até um carro meio com estilo vintage, anos 50, sei lá. O que você tem a dizer a respeito desses? Well, this is not in the Bem, Great Pyramid. This isso is aqui in não the é na temple Grande called Pirâmide, isso Abydos. aqui é no Templo de Abydos. And I have never mentioned Eu these nunca examples in one of my mencionei books esse exemplo em um dos meus livros, because it's all a porque misunderstanding. isso aí é um mal-entendido. Isso aí não é bem interpretado, na It has verdade. nothing to do with helicopter Não tem nada a or ver submarine. com helicóptero ou submarino. Não? No, Mas no, no, parece não, muito. nem um pouco. It Não. looks like, yes. Parece, né? Perfeitamente. You know, because there, Porque the temple was created o by templo Seth foi was the first criado 1300 BC. 1300 antes de Cristo. And he made hieroglyphs on the E temple foram wall, feitos hieróglifos em todo o And templo, later, na parede do another templo. E ruler depois, knocked down the old esse hieroglyphs, foi part of it, derrubado, and put parte up deles foram new derrubados e ones. colocaram novos hieróglifos por So cima it gives the desse. impression, it looks like a Então, helicopter. parece um But in my helicóptero, opinion, mas na minha it has opinião, nothing to do with eu it. acho que não tem nada a ver com isso. Então não tem nada a ver, mas que parece, parece. No, it looks like Sim, perfect. parece, Você tem perfeitamente. ideia o que é? It's very fascinating. É Yes. fascinante, sim. It's a mixture of É uma two hieroglyphs mistura de that dois have- hierógrafos que foram colocados são, um em cima são do dois outro. sobrepostos. Yes, exactly. Mas que coincidência que deu um helicóptero, uma nave, um carro. E você acha que muita... Você acha It looks que, like, but there are many things Parece, like that. mas tem muita coisa assim também. você acha que muita gente deturpa a sua teoria para tirar vantagem dela e para, de repente, dizer que qualquer coisa quer dizer que eram extraterrestres quando não era? As pessoas exageram o que você fala e deturpam o que você fala. There is a lot of nonsense. Bom, existe muita coisa que não faz sentido quando se fala de ETs, muitas coisas que não fazem sentido também em livros. Eu falo no mundo inteiro e no final de cada palestra que eu dou eu sempre falo, senhoras e senhores, não acreditem na história. Eu vou me virar no túmulo se alguém cria uma religião baseada nas minhas ideias. Eu quero apresentar os fatos e eu quero ter uma nova explicação para os fatos antigos. Só um exemplo. O livro de Ezequiel na Bíblia é um fato, ele existe. Os teólogos, para o mesmo fato, têm uma explicação totalmente diferente que eu tenho para o mesmo fato. Nós usamos os mesmos fatos, mas cada um tem uma interpretação diferente. Qual que é o fato? É o fato do Elias quando sobe aos céus? Sim. De acordo com a Bíblia, Enoque foi o primeiro, o Elias depois, todos eles desapareceram numa coluna de fogo e ele indo some pro em céu. uma carruagem. Numa carruagem de fogo. Isso é perfeitamente descrito pelo profeta Ezequiel no Velho Testamento. Muita gente faz o desenho e prova que aquilo era uma máquina extraterrestre que levou Elias. Você concorda com isso? Sim. Sim. Em relação a Ezequiel, o Nassan já foi feita uma reconstrução da história dele em todos os detalhes e nós sabemos como é a cara desse objeto voador. Mas, mais uma vez, é uma questão de interpretação. Ok. Vamos falar de Nazca, que também sempre que tocamos nesse assunto, lembramos da linha de Nazca. Você foi uma das primeiras pessoas que apontou isso, talvez como uma interferência de extraterrestre. A gente está ali. Lembrando que essas figuras são enormes
e é impossível ver do solo. Você só vê essas figuras quando está no objeto voador, num avião, num helicóptero, não é? Tem mais, olha lá. E é muito simétrico, a simetria é perfeita. O grande mistério ali, principalmente das figuras simétricas, são como que fizeram uma coisa tão simétrica sem olhar para ela? Se você só consegue olhar quando está lá em cima. E por que fizeram uma coisa que não dá para ver quem está no solo, só dá para ver quem está voando? Quem que tinha avião naquela época? Qual é a sua teoria a respeito das linhas de Nazca? Bom, eu sei de diferentes textos antigos que nos deuses passados eles tinham essas máquinas voadoras. Por exemplo, o rei Salomão tinha uma máquina voadora. Qual que é a evidência? Tem um livrão etíope que fala sobre isso. Tem milhares de anos esse livro. Esse livro é o livro dos reis da Etiópia. E ali eles descrevem detalhadamente as máquinas voadoras do rei Salomão. Então, o rei Salomão é apenas um deles que conseguia voar sobre diferentes países. Nesse livro, eles também falavam que ele tinha um mapa do mundo, que ele conhecia os diferentes países e culturas. Então, eu sugiro que ele também tenha ido a Nazca. E as pessoas no solo davam esses sinais gigantescos para esses seres voadores ali, falando, por favor, venham até nós os adoramos, nós temos oferendas a fazer a vocês. Mas o real mistério de Nazca não são essas figuras. O mistério real de Nazca são essas linhas gigantescas que começam e terminam abruptamente. Uma delas tem 3,8 quilômetros de distância. Se você vê as fotos quando eu mostro nas minhas palestras, vocês veem linhas incríveis, que o topo de uma montanha é totalmente cortado. Então, esse é o mistério real de Nazca, não apenas as figuras. Uau, mas sobre as figuras, por que são animais? Qual é a mensagem? Para quem que eram feitas essas figuras? Você já chegou a se perguntar quem fez, por quê, para quem fez e por quê? E por que animais? Bem, como já foi dito antes, essas imagens podem ser vistas apenas do ar. Então elas são para alguém, são feitas para alguém que consegue voar. E você tem peixes, macacos, aranhas e também tem figuras com capacetes na cabeça. Eu acho que os nossos ancestrais, os nativos ali de Nazca, eles fizeram as figuras no chão para dar um sinal lá para cima. Venham até nós, nós estamos prontos, nós gostaríamos que vocês nos visitassem de novo. Bom, temos também a Ilha de Páscoa, que tem aí, ó. Por que você acha que os extraterrestres têm a ver com os Moais? Se chamam Moais. Bem, nós temos um problema aqui na Ilha de Páscoa, que não é a construção. É claro que os nativos da Ilha de Páscoa conseguiram fazer essas coisas e também conseguiam transportá-las. Eu sei que é complicado, é difícil. O problema é o que essas figuras representam. Os nativos da Ilha de Páscoa, eles têm rostos suaves, né, com lábios lindos e suaves. Essas figuras parecem robôs, o nariz, os lábios. Nós não sabemos o que eles representam. Por que os nativos fizeram várias dessas figuras ao redor de toda a ilha, não no centro, olhando para o oceano? Para quê? E quem que eles representam? Esse é o grande mistério da Ilha de Páscoa. Se os aliens foram presentes por toda a história, por que eles não se mostram claramente para a gente? Já se perguntou isso ou tem alguma resposta convincente? Nós somos os rebentos dos ETs, o que não contradiz a evolução. Nós somos um produto da evolução, mas no curso dessa evolução houve uma mudança genética. Eles sabem exatamente como nós funcionamos e como nós reagimos. Se eles aparecessem hoje, por exemplo, num estádio de futebol aqui em São Paulo, os humanos ficariam totalmente chocados. Seria um desastre para a humanidade. Então, eles querem nos proteger, fazer isso
bem devagar, algumas pessoas começam a falar sobre isso e depois cada vez mais pessoas. Eu acho que é uma questão da próxima geração, para que todos saibam que visitantes do espaço estiveram aqui e estão aqui no presente. Ok. Área 51, você acha que existe ou é lenda urbana? Com certeza, a Área 51 existe, há muitas testemunhas oculares que estavam lá, temos ótimas imagens sobre isso, mas a Área 51 não significa um lugar de pouso extraterrestre. Os Estados Unidos são uma nação gigantesca, eles têm alta tecnologia e eles tiveram que desenvolver essas tecnologias em lugares secretos. Você não pode desenvolver alta tecnologia em laboratórios normais. Então você sempre vai precisar de lugares secretos como a Área 51 para isso. Aqui no livro, a gente tem um desenho aqui. Você tem um astronauta e do lado você tem esse desenho da esquerda, daqui. Esse aqui que você está mostrando agora é do deserto de Tassili, no Saara. Tem 6.000 anos de idade. E a figura tem muitos metros de altura. E é uma caverna, tem cerca de 5 outras figuras assim. E nós comparamos com os astronautas de hoje em dia, pois os nossos ancestrais fizeram essas figuras no mundo todo. Você tem no deserto do Saara, você tem na Austrália, no Peru, no México, sempre com esses grandes capacetes. E naquela época não havia turismo, não havia espaçonaves, navios indo de um lugar para o outro. Então, como que você tem a mesma imagem nesses lugares, fazendo a mesma imagem, o mesmo desenho? Por quê? Todos eles viram astronautas, e esses astronautas têm que ter esse capacete, pois sem o capacete eles não conseguiriam se proteger contra o nosso ar, pois nós temos certas bactérias no nosso ar, então você tem que se proteger. Aliás, essa é uma história da Bíblia. E na Bíblia, Moisés pergunta, posso ver posso ver seu rosto? Posso ver seu rosto? Ele fala, nunca, não posso ver o rosto. Os humanos que veem o meu rosto morrem. Agora, tem um outro livro aqui, que é A História Está Errada. E tem uma figura aqui, um painel dourado da coleção de Crespi, mostrando uma figura estilizada, um antigo visitante, talvez. Olha, onde que você enxerga aqui que isso poderia ser um visitante astronauta? Porque me parece uma figura... Me parece uma figura humana. Eu não vejo um elemento tecnológico para ver que é um alien. Onde que estaria? Bom, eu concordo com você. Eu vejo uma figura humana também, mas ela é mostrada com asas. Então, impressiona que talvez essa figura fosse algo como um homem sagrado naquela época. Nunca se esqueçam que os nossos ancestrais não tinham ideia da tecnologia. Os nativos, eles simplesmente copiavam alguma coisa que eles viam com os próprios olhos. Mas a tecnologia por trás disso era uma coisa que eles não entendiam. O que os ETs eles vieram fazer aqui? Você tem uma teoria sobre isso? Obviamente ninguém sabe, mas você tem uma teoria sobre isso? Bem, claro que eu tenho uma teoria. Mas teorias são teorias, né? Bem, o nosso universo é gigantesco. Se você quer coletar informações sobre o universo, você não pode ter uma forma de inteligência num certo lugar. Por exemplo, uma estrela tem uma forma de inteligência. Se você tem apenas uma, você não consegue descobrir o que existe no universo. Você precisa de várias sociedades no universo. Então você tem que criar outras sociedades inteligentes. O nosso universo é cheio de formas de vida inteligente. Talvez há figuras inteligentes das quais nós não temos a menor ideia. Eu posso especular que existam, por exemplo, elefantes voadores, mas também há seres parecidos com nós humanos, pois eles espalharam sua inteligência no início. Mais uma vez, isso faz parte das escrituras antigas, como a Bíblia, né? Deus criou os humanos de acordo com sua própria imagem e semelhança. Ok. Aliás, você sempre cita a Bíblia e Escrituras Sagradas. Você chegou a ser perseguido por religiosos, pela igreja, por usar a Bíblia desse jeito? Hoje não mais, mas quando você iniciou toda a teoria?
Bom, eu fui ridicularizado a maioria das vezes, o que é totalmente normal, eu entendo. E eu gosto de discutir com os críticos. Mas na Bíblia, nós temos diferentes opiniões. Podemos ver por um lado ou por outro. Como eu disse antes, eu acredito muito em Deus. Mas o meu Deus não precisa de um veículo para ir do ponto A para o ponto B. Mas na Bíblia, você encontra descrições de que Deus desceu com fumaça, fogo, barulhos, etc. e usava um veículo para se movimentar. Então, mais uma vez, nós temos duas interpretações. Temos a interpretação teológica, que dizem que é apenas uma versão, e a minha interpretação, que as pessoas achavam que era apenas uma visão, e para mim era uma realidade. Realmente eles viram alguma coisa. Mas eu não tenho nenhum problema com a minha religião. Ok. Para a gente encerrar, eu preciso perguntar, esse broche, o que ele quer dizer? Nós temos uma organização internacional que tem a ver com os alienígenas antigos, e cada organização tem um logotipo. O logotipo dessa vem de um túmulo colombiano, no qual eles encontraram um índio muito rico, de cerca de 3.000 anos. E esse índio, ao redor do pescoço, ele tinha isso aqui. Hoje, existe um no Museu do Ouro, em Bogotá. O original está lá. Nós tiramos uma foto e fizemos uma cópia para nós, como nosso logotipo. Você acha que é uma máquina voadora? Parece, né? Parece como uma máquina voadora, pelo menos. Bom, o Eric está aqui no Brasil para uma série de conferências. Aqui em maio, ele vai estar dia 28 em Curitiba, dia 30 em Brasília, dia 31 em Ribeirão Preto. E junho, mês que vem, ele vai estar dia 1º em Campinas, dia 3 no Rio de Janeiro e dia 4 aqui em São Paulo. Para maiores informações, entre em sinaisdosdeuses.com.br. Entra lá, que tem toda a agenda. Eric, foi um prazer falar com você. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Foi um prazer. No próximo bloco tem Fernando Gonçalves, o criador de Níquel Náusea. Ah, você desenha tudo. Eu. O seu traço é torto. É torto, mas é porque eu sou torto. É por isso? De noite, busquem conhecimento.